Olá, professora. Olá, professor. Tudo bem? Professor Arthur por aqui mais uma vez. E agora o objetivo principal deste material é apresentar para vocês as características de implementação do componente Laboratório de Investigação Científica. Trabalharemos neste material unicamente com os documentos que o Ministério da Educação disponibilizou para que esses itinerários pudessem ser construídos ao longo do tempo. Lembro que esses documentos que eu apresento aqui, nessa coleção de slides, são recortes dos documentos originais que você vai encontrar lá no site do Ministério da Educação. Inclusive, este documento que será trabalhado aqui, nós vamos disponibilizar para que você possa ter uma cópia no seu computador para poder consultar a qualquer instante. Aliás, este é o documento que nós recomendamos que você utilize quando do preenchimento do seu PTD. Ok? Então, o documento ao qual me refiro é justamente este aqui. São os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. É um documento que foi criado pelo próprio Ministério da Educação em 2019 para oferecer o balizamento de criação dos itinerários. É um documento pequeno, vale a pena a sua leitura na íntegra, e eu tenho certeza que você, em 2 horas e pouco de leitura, conseguirá dar fim a todo o texto. Na introdução, nós encontramos ali as definições para o novo ensino médio, a composição da formação geral básica com os itinerários formativos, e aqui eu separei 2 caixinhas de texto e dei um destaque para que nós pudéssemos apresentar aqui. O parágrafo 2º do artigo 12 das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, aquele documento que nós falamos no vídeo anterior, fala justamente da organização dos 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Tais eixos estruturantes visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas. Então, a partir da introdução, já é possível perceber que nós podemos caminhar de forma diferente nos itinerários daquilo que se fazia no ensino médio tradicional, no ensino médio antigo, antes de 2022. Ainda neste documento, há uma caixa de texto onde ele detalha um pouco mais a implementação. Cabe às redes de escolas definir a sequência em que os eixos serão percorridos. Então, lá na apresentação anterior, vocês viram, o Centro Paulo Souza optou por Laboratório de Investigação Científica, Estudos Avançados, Empreendedorismo. Toda aquela sequência é uma definição da rede de educação. Como esses componentes serão organizados e mobilizados? Ou seja, se serão disciplinas, oficinas, quanto tempo dura, se vai trabalhar por projetos, se vai trabalhar por problemas, isso quem define é a própria rede. E também define-se se esses itinerários darão foco em uma ou em mais áreas do conhecimento. E aí ele fala, inclusive, da formação técnica e profissional, FTP. No nosso caso, e aí ampliando um pouquinho o recorte, falaremos aqui do MTEC-PI, que tem a educação básica, novo ensino médio, em sincronismo com os componentes do ensino técnico. E aí se fala, inclusive, quais são os documentos que devem regulamentar esta parceria. É o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e a Classificação Brasileira de Ocupações. Imagine, o tamanho do Centro Paulo Souza, a quantidade de cursos que se tem e a quantidade de currículos que agora, a partir de 2022, devam ser reescritos e reestruturados. É um trabalho que demanda tempo, discussão e a sua implementação também é vagarosa. Um pouco diferente do cenário da Secretaria da Educação, onde você tem um único currículo para centenas de milhares de escolas
e de profissionais que estão aí dispersos pelo nosso estado de São Paulo. Então, olha, a implementação determina que as redes e as escolas definam como vai ser essa trajetória de implementação desses eixos estruturantes. E aqui eu fiz um recortezinho do MTEC-PI. Qual é a definição lá no documento do Ministério da Educação para o componente? Ele tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade. É importante destacar que nós estaremos trabalhando com alunos do primeiro ano do ensino médio, o que significa que toda essa pesquisa, toda essa leitura e escrita devam ser direcionados especificamente para este público. Muitos de nós tivemos o componente de investigação científica na graduação, na pós-graduação. E muitos de nós também enxergamos esse componente como algo rebuscado. O nosso objetivo aqui nessa formação é começar a criar um ambiente mais favorável para que os professores com aulas atribuídas consigam desenvolver os seus conteúdos e alcançar os seus objetivos, e que os alunos consigam aprender de uma forma correta e adequada a técnica de pesquisa, de leitura e de escrita. Quais são os objetivos que o MEC estabelece e orienta as redes de ensino a adotar? Que esse componente aprofunde os conceitos fundantes das ciências, que os alunos saibam interpretar ideias, fenômenos e processos. Amplie as habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico. Aqui talvez seja necessário um olhar mais detalhado. Quando o documento diz ampliar, significa que em algum momento da educação fundamental, esse aluno já deva ter tido contato com a pesquisa científica. E aí é um outro problema. Nós estamos vivendo uma situação de retorno das aulas presenciais pós-pandemia, pós-momento crítico da pandemia, melhor dizendo. E muito provavelmente esse público que você vai receber não teve contato com a pesquisa científica. Então o trabalho precisa ser retomado, mas da base mesmo. E por fim, ele fala de habilidades para investigação voltadas à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas. Ou seja, o aluno precisa aprender a enxergar as mesmas coisas de um jeito diferente. O foco pedagógico que o MEC estabelece é que os estudantes participem da realização de uma pesquisa científica, em todas as suas etapas. E talvez aqui valha um pouco a gente entender que não é um processo de execução rápida, é um processo longo. Então esse conhecimento, esse primeiro contato, a leitura, a identificação dos elementos, ela precisa acontecer pausadamente, para que o aluno não enxergue nesse componente mais um obstáculo. Ainda nesse documento, ele estabelece quais são as habilidades comuns. Então, eu recomendo que você utilize essas habilidades no preenchimento do seu PTD. Essas habilidades, elas estão alinhadas ou estão relacionadas às 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. E observe que elas são comuns aos 5 itinerários. Ou seja, se a sua escola tem 1, 2, 3 itinerários, todos eles devem trabalhar essas habilidades do pensar e do fazer científico. É comum a todas elas. As competências que devem ser alcançadas com estas habilidades são as gerais da Base Nacional Comum Curricular. Durante o nosso curso, nós vamos apresentar as 10 competências para vocês e apresentaremos também este relacionamento. A partir do momento que você tem as gerais, você também tem as específicas. E aqui são 3 habilidades que devem ser trabalhadas nesse componente, independente da área de atuação. Então, observe que para qualquer área, o professor deve trabalhar 3 habilidades específicas, mais 3 habilidades comuns, ou seja, durante o período letivo todo em que o componente estiver sendo trabalhado,
são 6 habilidades que devem ser trabalhadas com maior intensidade. Este documento não traz objetos de conhecimento, então houve a necessidade da produção de um material de apoio, de um material de orientação, também a nível de sugestão. E é o que nós faremos no próximo material, no próximo vídeo. Lá eu vou apresentar para vocês a visão que o Centro Paula Souza tem para habilidades, competências e objetos de conhecimento para o componente Laboratório de Investigação Científica. Espero que essa visão do Ministério da Educação na transposição para o documento de implementação tenha sido um pouco mais esclarecido. Se você precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, por favor, entre em contato. Um forte abraço a todos, a todas e até mais.